Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 3, Deus Manifestado na Carne. Autores, André Dong e Miguel Mar. Título da semana 1, As qualificações dos presbíteros e diáconos. Terça-feira, ler com oração, Atos capítulo 20, versículos 26, parte B e 27. Estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. A preocupação de Paulo com a igreja em Éfeso. Conforme vimos ontem, Paulo viajou para a Macedônia e deixou o jovem Timóteo em Éfeso, a fim de admoestar certas pessoas a que não ensinassem outra doutrina, ou seja, ensinamento diferente em desacordo com a economia de Deus na fé. A igreja em Éfeso não era uma igreja nova. Já havia recebido o evangelho por meio de Paulo há certo tempo, portanto, a condição dos irmãos lhe causava preocupação. Por ocasião de sua terceira viagem ministerial, Paulo de Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Provavelmente Paulo estava preocupado com a maneira de os presbíteros conduzirem a igreja naquela cidade. Quando os encontrou, Paulo lhes disse: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Versículo 18 do capítulo 20 do livro de Atos. Paulo serviu ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações em virtude das ciladas dos judeus, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Versículo 20. Sabe o que isso significa, querido leitor? Que Paulo realmente se desgastou em prol da igreja em Éfeso. E Paulo prossegue, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atos capítulo 20, versículos 21 e do 25 ao 27. Percebe-se nos trechos vós não vereis mais o meu rosto e estou limpo do sangue de todos, que o apóstolo usou palavras fortes para com os presbíteros da igreja em Éfeso, e deve ter tido suas razões para fazê-lo. Paulo estava no caminho de Jerusalém e sabia que cadeias e tribulações o esperavam. Ele tinha o pressentimento de que seria martirizado. Quando esteve em Éfeso, Paulo aproveitou todo o tempo de que dispunha para deixar os irmãos esclarecidos sobre a verdade. Portanto, a igreja em Éfeso era muito importante no contexto da obra. A exortação de Paulo estava cheia de preocupação pela igreja, como lemos. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu precioso sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Vemos aqui que os presbíteros devem cuidar da igreja porque o Espírito Santo os designou para tal. A função deles é pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu precioso sangue. Aleluia! Paulo estava preocupado porque sabia que após sua partida não mais os veria. Lobos vorazes penetrariam na igreja e não poupariam o rebanho. Ele sabia também que entre eles mesmos alguns se perverteriam e tentariam corromper outros irmãos. Por isso advertiu os presbíteros: vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Versículo 31.
Éfeso foi a cidade em que Paulo investiu mais tempo e recursos, mesmo sem receber nenhuma ajuda dos irmãos em sua permanência ali. Ele mesmo trabalhava para suprir as próprias necessidades, como também as daqueles que serviam ao Senhor juntamente com ele. Isso mostra que realmente havia problemas com os presbíteros daquela igreja no exercício de sua função. Apesar das palavras fortes de Paulo, a igreja em Éfeso não avançou, vindo a afastar-se dos ensinamentos saudáveis da economia de Deus. Pelo exemplo da igreja em Éfeso, podemos perceber como é crucial os presbíteros das igrejas acompanharem de perto os ensinamentos dos apóstolos. Que os acontecimentos da igreja em Éfeso hoje nos sirvam de lição. É muito precioso que os presbíteros guardem essas palavras que chegam a nós por meio dos apóstolos. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: por que de Mileto Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.